Oi, queridos, paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um segredo revelado no livro do profeta Malaquias. Amém? Eu creio que ele foi um profeta, né? Nós encontramos o livro de Malaquias no final do Antigo Testamento. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Malaquias, capítulo 2, verso 15. E o tema dessa ministração é, da mensagem que eu vou passar aqui para vocês. O segredo revelado da alma gêmea. O segredo da alma gêmea descrito no livro do profeta Malaquias. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem nas suas redes sociais. Então, queridos, sabemos que Malaquias foi um dos poucos profetas, que assim, é um dos poucos profetas que a classe cristã medita, O Senhor nos chama para meditar nas palavras preditas, preditas na vinda dele. Então, o livro de Malaquias vai ser um livro que vai preparar a igreja para a chegada de Cristo, E como sabemos, a chegada de Cristo ela é precedida de uma série de acontecimentos e vai deixar alguns sinais, Lucas 21 fala muito desses sinais. Eu tenho uma playlist de sonhos e visões que eu falo dos sinais físicos, mas atualmente o Senhor tem me falado de sinais espirituais, amém? Então, queridos, é muito sério a gente se atentar à palavra aqui. Malaquias 2,15, a gente vai meditar. Antes de começar a ler, eu quero deixar bem claro que muitas pessoas não creem em encontro de almas, que Deus ele faz o encontro na terra, como prescrito no livro de Provérbios 30:19. Muitos não creem que Deus faz. Isaías 43 também, que Deus faz todas as coisas. Isaías 49. Então, graças a Deus, Até hoje não teve alguém para refutar. Se teve pessoas para refutar, não persistiu, porque Deus ele cria coisas inusitadas. Deus ele usa muitas vezes meios inusitados para levantar pessoas, para criar circunstância, para fazer a obra dele, Igual, perdão. Ele abriu o mar vermelho, Ele abriu o mar vermelho do nada, Ele partiu o mar ao meio para o povo passar. Então as coisas de Deus não são explicadas com sabedoria de homens, não é aquilo que se vê, não é palpável. Então, para relembrar e recapitular, em Gênesis 2 tem um segredo que eu deixo até no canal, se existe alma gêmea, Deus ele criou Eva para Adão, uma mulher semelhante, idônea. Quando vocês pesquisam semelhante, idônea, tem a ver com gêmea, aquilo que é compatível com a nossa alma. Deus ele é muito detalhista, queridos. Vocês podem ver no mundo que muitos procuram sua alma gêmea, sim. Você vê que quando a pessoa vai escolher uma para casar, ela é semelhante nos traços, ela é semelhante, às vezes, na forma de trabalhar, estudar. Então, isso só se encontra em Deus. Só Deus pode mostrar a nossa alma gêmea. Muitos casais são parecidos, Na alma gêmea também é parecido, No encontro preparado por Deus, porque o encontro que as pessoas escolhem, na maioria tem divórcio, tem crises, só que no processo a gente sofre coisas semelhantes, Então, quem escolhe pela força do braço tende a sofrer, O Senhor nos chamou para esperar com paciência nele. Então, sem mais delongas, vamos meditar aqui, Malaquias 2,15. Não foi o Senhor que os fez um só, estou lendo aqui no computador, em um corpo, em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Então, queridos, o Espírito Santo me levou a esse texto aqui. Então, Deus está falando acerca do divórcio. Aquilo que Deus uniu como? Desde o princípio, Mateus 19, que o que Deus uniu, o homem não separe.
Então, aqui está falando que você não vai unir só corpo, você vai unir espírito. O que pairava sobre as águas antes da fundação do mundo? O Espírito de Deus. Um só. Então, Deus está falando, olha na primeira parte, por isso que a meditação da palavra é diferente de você ler, porque a meditação vai levar você a ler, a meditar, pensar com a mente de Cristo. Precisamos da mente de Cristo. Então, a primeira coisa que fala no versículo, não foi o Senhor que fez. Então, quando você entende que Deus fez todas as coisas, os cosmos, né? O céu, a terra, a lua e as estrelas, né? E que tudo está no controle dele. Quando Deus fala, eu fiz, é porque está no controle dele, não do homem. Por isso que Deus fala, eu farei uma mulher idônea. Gênesis 2, 18. E ele está falando, a palavra é Deus, Jesus. Quem é Deus? Na palavra é Jesus. Em corpo, em espírito pertence. Entendem? Encontro de almas é que é um só espírito. Então, Deus está falando que, independente do homem separar o divórcio, eu falo quando Deus une, queridos. Eu não estou falando quando a pessoa escolhe. Deus abençoa quem escolhe também. Mas existe diferença aquele que vai viver o encontro de Deus. Olha o que Deus fala, ó. Em corpo e espírito lhe pertence. Então, no livro do Senhor, livro do Salmista 139, está escrito que todas as coisas já estavam escritas lá para a nossa vida, uma sendo escritas. Amém? Então Deus está falando que antes de você casar no físico, Ele já escolheu o seu esposo ou sua esposa. Em 2015 eu recebi uma profecia e eu nunca esqueci essa profecia, porque eu creio que veio da paz de Deus. Deus não me deixou esquecer que Deus já tinha preparado o meu cônjuge. Queridos, depois disso, Deus não deixou eu relacionar com ninguém, porque Deus nos esconde debaixo das asas dele. Porque quando é a vontade de Deus, queridos, é diferente. Ele não deixa Satanás, não deixa o homem, não deixa as circunstâncias frustrar o plano dele. Quando você recebe aquela promessa de Deus, você pode fazer o que for, que não vai acontecer à vontade de Deus. Então, não adianta pôr a mão, porque quando Deus determina, não há nada que possa impedir os planos do Senhor. Queridos, entendamos, o homem, ele muda. Os anos, as estações e o tempo muda. Só que Deus, ele não muda. Quando Deus ele dá um propósito, um decreto, não existe nada que pode impedir. Deus fala que cria o sol, que cria o mal, que cria a luz. Está lá em Isaías, Deus cria até o mal, porque se submete a ele. Em tudo o mal é inferior a Deus. Amém? Em tudo. Tudo está sujeito à vontade de Deus. Então, quando é a vontade dele, não vai impedir, nada vai impedir, vai acontecer. Deus cria cenários para que aconteça, porque Deus gosta de criar. Porque, olha a vontade de Deus em Malaquias 2,15. Ele desejava uma descendência consagrada. Por isso que Deus fala aqui, ó, não foi o Senhor que fez um só corpo e espírito, porque primeiro é o espiritual, depois é o corpo, é o carnal. Porque primeiro no reino do espírito, porque Deus é espírito, foi criada todas as coisas. Por meio da sua voz veio a existência. Antes de vir a existência de todas as coisas, veio o que Deus planejou, o que Deus estava escrevendo no livro dele. Somos a imagem e semelhança do Senhor. Por isso temos a Bíblia como referência.
e escrevemos o que a Bíblia nos ensina, com a mente de Cristo, pelo batismo do Espírito. Então, antes de existir, antes de Deus dar a luz pela sua voz, Deus já escrevia, Deus já tinha planejado. Deus, Ele é. Amém, queridos? Então, Deus sempre quis uma descendência bendita, Ele sempre quis criar. Ele fala, igual não fez um só, olha para você ver, Gênesis 2:18, Deus fez um homem e uma mulher, Adão e Eva, em corpo e espírito pertence. Então, para nós, aqui está falando do divórcio, não seja infiel. Então isso, queridos, quando a gente vive em espírito é muito sério, em verdade, porque a gente não quer trair o nosso cônjuge. A gente quer ser fiel antes de tomar posse do encontro ou reencontro de alma. Então, Deus, Ele coloca esse desejo no seu coração. Você que ouve a palavra, você que segue os mandamentos. Então, Deus está falando para a gente ter cuidado, para não trair o nosso cônjuge, beijar aquele que não é o amado da sua alma. Com 18 anos, Deus colocou essa convicção em meu coração. 18 para 19 anos, no início da minha conversão, não beijar aquele que não é o amado da minha alma. Amém? Então, queridos, ouça a voz do Senhor. Isso é uma revelação tão profunda de alma gêmea. Alma gêmea não é espiritismo, não é pessoas de outras vidas. Alma gêmea é uma alma compatível para a outra, um propósito específico de Deus. Queridos, se vocês acham que eu estou mentindo que existe alma gêmea, faça sua prova com Deus. Amém? Faça a sua prova com Deus. Ore nas madrugadas e peça a Deus para revelar se eu estou mentindo. Peça a Deus para revelar se Deus não me levantou. Não estou falando para me gloriar. Mas Deus, Ele revela. A Bíblia fala que não há nada oculto que não seja revelado. Mas peça a Deus discernimento também. Então Deus, Ele sempre desejou uma descendência consagrada. Então eu vejo aqui, queridos, em corpo e espírito. Então você não pertence ao seu marido. Eu falo depois do casamento, principalmente antes do casamento. Nos encontros de carne, muitas pessoas que divorciam, elas sentem saudade do cônjuge, porque foi unida uma alma, você fez um pacto perante Deus. Só que no mundo do espírito, aquele pacto está intacto. Antes de você casar, por exemplo, quando você reconhece sua alma gêmea, você faz um pacto com Deus. Você toma posse daquilo que é teu de direito. Amém? Por isso que a alma da outra pessoa, ela fica ligada à sua alma no reino do Espírito. Então, queridos, nós primeiro fazemos aliança com Deus, depois com a pessoa que vamos casar. E nós já tomamos posse antes de ir para o cartório. Amém? Então, quando você faz um pacto, Deus fala assim, uma descendência consagrada, Deus fala para você tomar cuidado, é por causa do divórcio. Que para Deus você não separou quando Ele une duas almas em espírito e em corpo. Então Deus criou o casamento para ser eterno. E Ele é contra o divórcio. O divórcio veio com a lei de Moisés, por causa da maldade do homem. Só que Deus, Ele não é Deus de divórcio. Ele é Deus de matrimônio eterno. Deus, Ele odeia o divórcio. Então, para Deus, você continua casado. Por isso que Deus restaura casamentos. Porque a pessoa, quando ela vai ser restaurada, ela vai passar pelo processo. Deus, Ele não faz nada, querido, sem fazer você passar pelo processo. Seja antes ou depois de casado. E nesse campo aqui, né? Eu digo que aqui é um campo de batalha esse canal. A maioria dos que ouvem e que já tomaram posse da vida de casado, antes e depois. Então, medita em Malaquias 2, que fala acerca do divórcio, que Deus, Ele une no espírito primeiro, a sua alma já está ligada com alguém. Ah, Márcia, mas como é que é isso? Exemplo,
Deus, ele dá sonhos falando que você já está casado com outra pessoa, com seu marido. Você ainda nem conhece, né? Nem venha conhecer. Antes, Deus já falava isso comigo. Deus já falava isso comigo, queridos. Veio mais claro lá para 2021, que quando eu estava conhecendo um rapaz, Deus me disse que eu já tinha uma aliança. Então, antes disso, Deus já não deixava. Só que os sonhos foi só testificando. Então Deus, ele não vai deixar você casar com ninguém que não seja o seu marido, porque ele já falou que ele vai fazer e você já caiu nas mãos do Deus vivo, amém? Espero que essa mensagem edifique a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva. Paz do Senhor.